Olá, eu sou Jason Costa, sirvo como pastor na Igreja Comunidade Batista Esperança. Quero continuar pensando com vocês sobre a carta do apóstolo Pedro. Agora no capítulo 1, a partir do versículo 13 ao versículo 25, Pedro exorta aos seus irmãos em Cristo que estão na região de Porto como devem viver os cristãos. Eu quero destacar então o que Pedro ele evoca para aqueles a quem ele escreve. A primeira característica é que o cristão precisa viver em santidade. Como cristãos, nós não temos a opção de negligenciar essa característica que é do próprio Deus. Pedro exorta que esses irmãos precisam aprender a controlar pelo Espírito Santo os impulsos carnais que não mais sejam dominados pela natureza antiga. Precisam estar preparados para exercer a sobriedade, isso é, o domínio próprio, para que elas possam não mais controlar a vida desses irmãos, porque eles são santos. E o que significa santo? É ser separado. Nós não somos mais do mundo e nem vivemos mais debaixo do governo do mundo, mas debaixo da graça e bondade do Senhor. Pedro continua falando uma outra característica que o cristão precisa viver como filhos obedientes. Não basta apenas ser filho de Deus, é preciso obedecê-lo. E já podemos aplicar para a nossa vida. Você que assumiu o compromisso de seguir a Jesus, precisa assumir também o compromisso de impactar vidas. Você não é mais um na sociedade, na multidão. O nosso papel é sermos filhos obedientes e não viver apenas na casa do Pai como rebeldes. Não podemos viver mais para satisfazer os desejos, ignorando o alto e precioso preço que foi pelo sangue de Jesus que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Portanto, devemos ser santos porque Deus é santo e Pedro diz mais, em todo procedimento. É muito interessante como a Bíblia ela revela a mente de Deus, ela revela a vontade de Deus e o coração de Deus. Por isso a importância de ler a Bíblia. Quer ser santo? Leia as Escrituras, tenha uma vida de oração. Sugiro a leitura do livro Retorno à Santidade, um excelente livro que abre o nosso entendimento para que nós possamos viver de forma prática e contínua esse que é um elemento essencial na vida do cristão. Aliás, o escritor aos Hebreus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Pedro continua exortando, falando agora sobre reverência. O Deus que é Pai também ele é juiz. Portanto, nós devemos nos portar com temor no tempo da nossa peregrinação. Pedro continua destacando que nós não estamos aqui de forma permanente, nós estamos aqui de passagem. Temor não é ter medo de Deus, não é ter fobia de Deus. Temor é você ter respeito, você honrar o Senhor. Nós honramos o Senhor, nós amamos o Senhor não pelo medo do castigo e não tão somente pelo benefício da recompensa, mas a recompensa é o benefício apenas, não é o fim em si mesmo. O fim em si mesmo é amar o Senhor e as consequências disso, quer no sofrimento, como esses irmãos estão passando, porque estão sendo perseguidos, eles estão sendo injustiçados, estão fora da sua pátria, mas Pedro está dizendo: olha, vocês foram escolhidos por Deus, vocês foram salvos por Deus, Deus é o vosso guardião, vocês têm uma herança imperecível, pura, imaculada. Foquem naquilo que a carne não pode estragar, foquem naquilo que o perecível não pode estragar, foquem na herança eterna de vocês. E como filhos, vivam em amor. Nós fomos purificados pela palavra. Amar sem fingimento, amar com coração ardente, amar sinceramente, amar de todo o coração, como Jesus nos ensinou. Como você tem amado o Senhor? A sua vida dá evidência que de fato você conhece a Deus, conhece a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, está sendo modelado pelo Espírito Santo à imagem de Jesus? Pedro continua no capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 10, ele vai dizer agora como é que deve ser o desenvolvimento espiritual dos cristãos. É bom destacar que não basta crer apenas com o intelecto e não com o coração. Isso é, ter uma compreensão correta sobre o Evangelho, mas viver passivamente na prática do Evangelho. O saber
não é o fim em si mesmo, mas uma caminhada de obediência. E no capítulo 2, nessa perícope do 1 ao 10, o Pedro vai começar dizendo aqui de algumas necessidades que nós devemos nos despojar, nos livrar. Ele diz que devemos nos despojar de todo o traje do pecado, a maldade, que inclui os vícios, a depravação e toda uma série de listas que, aliás, Paulo escreveu aos Colossenses 3, do 8 ao 10, vai dizer uma série de coisas que o cristão precisa se despojar. Por exemplo, a ira, o ódio, a maldade, a blasfêmia, palavras obscenas, a mentira, a maledicência. Isso não combina mais com aqueles que nasceram de novo nas palavras de Pedro apóstolo. Também precisamos nos livrar de todo dolo, de toda traiçoeira, toda intenção maldosa, ruim, da hipocrisia, que é o fingimento, a superficialidade. Aliás, o Hipócritas do grego era aquele ator que encenava um ator, ou seja, encenava um personagem que não era. Nós temos uma identidade verdadeira que é Cristo. Sejamos autênticos na nossa vivência cristã. Ele diz também sobre a inveja, devemos também não ter mais esse comportamento e toda forma de maledicência ou de maldade vocês precisam despojar. Agora, Pedro muda o sentido da sua epístola, ainda nesse contexto, dizendo agora: se vocês precisam abrir mão disso, tem coisa que vocês não podem abrir mão, que é desejar o alimento espiritual. Pedro está falando agora que nós precisamos reter, desejar intensamente, com ardor, anelar aquilo que nos alimenta. O que, que nós temos nos alimentado? Pelo que nós temos fome? Pelo que a nossa alma anseia? Pedro está dizendo: olha, vocês precisam ter um encontro com Cristo, se satisfazer em Cristo, nutrir a sua mente em Cristo, assim como um bebê que precisa naturalmente e sistematicamente do leite, vocês também precisam ter esses nutrientes para o crescimento de vocês. Aliás, o Pedro vai dizer que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Você sente que está crescendo na graça, no conhecimento da verdade, ou você está estagnado? Ou pior, você se sente decrescendo? Então, nós não podemos negligenciar o alimento espiritual. O próprio Deus, por meio do profeta Isaías, no capítulo 55, vai dizer: olha, venham todos vocês que estão sofrendo de sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem de graça vinho e leite, venham comprar e comer. Nós precisamos ir até essa fonte de água inesgotável que é Jesus. Nós precisamos ir com saciedade até Jesus. Eu costumo dizer que se você for a um rio, a um mar, com um copo de água, você vai voltar com um copo de água. Se você for com 10 litros, você volta com 10 litros. Se você for com 1 milhão de litros, você volta, porque tem água para isso. Qual é o tipo de sede, de recipiente que nós temos ido até a fonte da água viva? Nós temos nos alimentado do quê? Qual tipo de alimento? E Pedro vai falar mais que o alimento ele é puro, ele não é adulterado, ele não é velho, ele não é perecível, ele é puro, ele nos dá vitalidade para dar conta das responsabilidades da vida. E agora, o Pedro fala também da nossa responsabilidade como cristão conosco e com o próximo. Primeiro que nós precisamos nos chegar a Cristo, nos aproximar de Cristo. Na sua disciplina espiritual, como é que você se chega a Cristo? Jesus fala de termos um quarto secreto, ou seja, um lugar onde eu entro e ali eu me relaciono com Deus, onde Deus me observa, onde eu posso colocar diante de Deus o meu coração, as minhas queixas, onde eu posso adorar, onde eu posso colocar as minhas aflições e tudo mais quanto necessário na presença daquele que me assiste. Nós temos nos achegado a Cristo e Pedro fala lá no capítulo 3, verso 4, que nós precisamos nos revestir de Cristo. E a primeira coisa é saber quem ele é. A linguagem que Pedro usa aqui nesse texto, a partir do versículo 4, vocês são pedras vivas. Como também Jesus é pedra viva. Jesus não há hostilidade, ele é a pedra de esquina, ele é o fundamento da sua igreja. Ele é o início, ele é o meio e ele é o final da nossa fé, da nossa caminhada, sobre quem está fundamentada a nossa vida. A nossa salvação, os nossos sonhos em Jesus,
na pedra angular. A nossa posição em Cristo, ela está firmada quando nós o obedecemos. Sabe, tem muitas pessoas que colocam a sua expectativa na política, ou na economia, ou em pessoas, ou em ideologias, mas Pedro está falando: todo aquele que coloca a sua esperança em Jesus não será envergonhado. Vocês são casas espirituais, vocês são santuários de Deus, o corpo de vocês é a habitação de Deus. Já pensou que coisa maravilhosa, Deus habitando em nós? E Pedro fala mais: vocês são sacerdotes santos, vocês têm acesso ao santuário, à presença de Deus. Isso é maravilhoso. Por causa de Jesus, nós não precisamos ter mais medo de Deus. Nós podemos chegar com ousadia na presença dele, pelo que Jesus fez, pelo caminho que ele abriu. E essa é a garantia. O Espírito Santo está conosco, está nos formatando a imagem de Jesus, o nosso Senhor. A nossa identidade está em Cristo. Quem somos? Somos aquilo que Jesus diz que somos. Se nós temos algum valor, é porque Deus nos ama. E nós somos, como nas palavras de Pedro, sacerdócio real. Ou seja, reinos de sacerdotes, vamos reinar com Cristo, príncipes e princesas do Senhor. Somos nação santa. Esse povo que está sendo rejeitado por Roma, pelo seu próprio povo, foi eleito por Deus. Nós somos propriedade de Deus. Deus tem ciúme de nós, Deus tem zelo por nós. E o que nos dá valor, volto a repetir, é o fato de sermos de Deus. Eu vi uma obra num grande museu, e essa obra valia milhões de reais. E depois, quando eu vi que a obra era de Da Vinci, eu falei: agora está explicado. É, a obra, aquela obra, aquele quadro tão pequeno, só tinha aquele valor por causa do seu autor. Nós também só temos o valor que temos, porque nós temos um Deus que assinou embaixo: Jesus Cristo é o seu justificador. Somos participantes dessa glória que nos tirou das trevas, da indiferença para com Deus, para viver uma vida de caminhada com o Senhor. E na outra parte, do versículo 11 ao 25 da primeira de Pedro 2, ele fala das marcas da igreja. E uma dessas marcas, Pedro destaca, é a submissão. Aqui Pedro, o apóstolo, então faz essa transição dos privilégios agora para o dever. E as escrituras têm esse equilíbrio. Nós temos o privilégio dos direitos, mas também temos os deveres. E o nosso discurso deve caminhar combinadamente com as nossas atitudes. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Aqueles que já estão sendo transformados segundo a imagem de Cristo têm a responsabilidade de demonstrar às demais pessoas deste mundo a eficácia da graça de Deus que neles operam. E se isso for feito como se deve, então os crentes santificados serão capazes de levar outros a participarem da mesma graça de Deus. Esse é o dever de cada cristão: ser a imagem de Jesus. E tem um pensamento puritano que diz o seguinte: achas pouco ser amado por Deus? Sabe, uma vez que você é amado, você se torna coerdeiro e participante de todas as promessas de Deus. Isso não é pouca coisa, isso é maravilhoso. Pedro vai terminando a sua epístola dizendo que, na verdade, o capítulo dessa epístola que estamos refletindo sobre a importância de nos abster de algumas coisas que podem manchar a nossa santidade, a nossa pureza, como as paixões carnais, como os procedimentos desse mundo caído, observar as nossas palavras, se elas são boas, se elas evidenciam realmente o caráter de Jesus na nossa vida. E Pedro está escrevendo onde 60 milhões de pessoas no Império Romano são servos, são oicos, são mordomos. E Pedro diz assim: olha, vocês precisam tratar as autoridades constituídas por Deus com respeito, com honra, porque eles são ministros de Deus. A nossa missão é orar por eles, porque acima dessas autoridades, Deus é soberano. Então, nós não somos nós não somos subservientes, perdão, mas nós somos submissos àquilo que Deus nos orientou a fazer. Servir a Deus é servir a sua causa. As autoridades, elas foram constituídas por Deus por dois princípios que Pedro deixa destacado aqui. Primeiro, servir o povo.
e servir bem, e também punir os malfeitores. E quando eles não fazem, aí sim os cristãos, eles, com a autoridade dada por Cristo, apontam os erros dessas autoridades. Não combina um cristão ficar falando do político A, do político B, se o sistema eleitoral é fraudulento ou não, acima das falhas e acima das tramóias dos seres humanos, há a soberania de Deus. Deus permitiu tudo. E resistir às autoridades, a palavra que é resistir o próprio Deus. Então, ore pelas autoridades em todos os níveis, conforme Pedro Apóstolo nos instrui na sua epístola. Nós devemos tratar uns aos outros, independente de serem nossos irmãos ou não, com respeito, porque isso agrada a Deus. Que Deus te abençoe, que você, como um cristão, possa aprender a imitar a Jesus. Os sofrimentos, as injustiças não precisam nos provocar ou nos desvirtuar do nosso modelo que é Jesus. E você que ainda não conhece Jesus, leia as Escrituras, ore, conheça o Evangelho de Jesus, para que você possa ter a sua vida transformada e redimida. Eu encorajo você a que você compartilhe aquilo que Deus tem feito na sua vida com outras pessoas, para que a graça de Deus possa alcançar outras pela sua instrumentalidade e obediência. Deus te abençoe, que nós possamos ser santos, possamos ser como Jesus, para a glória dele. Amém.